Bom dia, equipe! Estamos aqui de novo na Central de Desenvolvimentos da Specializr, até porque só tem uma. E vamos falar hoje a pergunta que muita gente tem feito. Escape central aumenta a potência? Traz ganho para o motor? Então, quem não acompanhou desde o começo da nossa conversa aí, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que nós fizemos do DRS do Globe, que está ali atrás. É aquele sistema de asa móvel, é bem bacana, explica sobre downforce, explica sobre funcionamento da asa, damos alguns exemplos. Mas hoje viemos falar aqui não de asas, mas de escape central. O que é o escape central? E por que é usado o escape central? As montadoras usam nos super esportivos escape central. Nós temos como alguns exemplos o Koenigsegg One, o Koenigsegg Regera, outro McLaren P1, claro que não pode faltar o super esportivo Ferrari 458 Itália, outro Lamborghini Aventador LP700, claro que algumas montadoras usam esse apelo esportivo do escape central para remeter o modelo dela, que não é um super esportivo, é um maquiado, vamos dizer assim, à esportividade. Temos como exemplo o tão conhecido Veloster, outro Mini John Cooper Works, outro Smart Fortwo Brabus, enfim, esses carros todos, vocês viram, têm escape central. Agora, traz vantagem o escape central? Por estatística, a gente já consegue ver que se os super esportivos, reais super esportivos, usam escape central, algum motivo tem. O que a gente pode falar? Primeiro, vamos tentar entender na física o que acontece, para depois a gente pensar no resultado do carro. Na física, a primeira coisa que nos vem à cabeça, o vácuo. Qualquer corpo em movimento retilíneo, curvilíneo, muito rápido, cria-se uma bolha de vácuo na traseira do veículo. Então vamos primeiro falar sobre o vácuo. Quando aquele avião estoura uma janela, o que acontece? Tudo que está dentro da aeronave é sugado para fora. Por quê? Na física, onde existe vácuo e existe pressão, a matéria quer equalizar as pressões. O vácuo quer sugar todo o gás ou toda a matéria que tem em volta para dentro para preencher aquela bolha, aquele local que não tem matéria. Antes de falar do exemplo numérico, vamos só pensar em hatch e sedã. No hatch, nós temos o carro vindo e acaba abruptamente. Então cria-se uma bolha uniforme com uma altura maior, porque o teto vai e cai de uma vez, na traseira. Então o hatch cria-se uma bolha única. No sedã temos uma coisa que não é muito desejada. Por um lado, a bolha que cria atrás do porta-mala é menor. Por quê? O porta-mala é mais baixo, cria-se uma bolha com uma altura menor. Mas cria-se uma segunda bolha aqui, acho que dá para ver aqui, ó, uma segunda bolha atrás do vidro traseiro. Entre o vidro e o porta-mala, cria-se uma bolha ali. Essa bolha é pior ainda. Por quê? Ela quer sugar o que está em volta. Só que ela quer sugar também o vidro para cima.
Então ele tende a levantar a traseira do veículo. Então temos duas bolhas. Vocês lembram que nos Subarus, nos STIs do modelo GD, eles tinham um roof spoiler. Vê na foto aí na sequência. Esse roof spoiler, muita gente diz que só servia para direcionar o ar que passa ali em cima do teto para a asa em cima do porta-mala, para que a asa funcione melhor. Parcialmente é verdade. Porém, a principal característica desse roof spoiler é fazer que o ar que passa pelo teto virar rapidamente para o vidro, para não gerar essa bolha. Então, temos a principal característica dele é tirar essa área de vácuo. Tá? Voltando agora aos tipos de bolha, vamos falar do sedã. Essa bolha criada atrás, vamos fazer um cálculo bem besta. Temos mais ou menos 1,20 m de largura o veículo, perfeito? Temos, colocar ali mais ou menos um meio metro de altura. Criamos mais ou menos uma área de 1,2 por meio, 0,6 metros quadrados. Colocar mais ou menos 1 metro, vamos considerar isso sendo quadrado. Então a gente está falando de 0,6 metros vezes 1 metro de comprimento dessa bolha, teríamos mais ou menos 0,6 metros cúbicos. Tá? 0,6 metros cúbicos, se cada metro cúbico cabe 1.000 litros de ar, ou gás, ou água, que seja, teremos aí 600 litros de gás, ou de vácuo, que poderia ser preenchido por gás. Só que 600 litros, só que lembrando que a nossa conta é quadrada. Vamos fazer que ela faz aquele formato em forma de gota. Vamos mais ou menos tirar metade disso, tá? Porque ele começa com a base elíptica e vem fechando, fechando até fazer aquele rabinho da bolha. Vamos colocar então, são 300 litros, tá? De vácuo a mais de 200 por hora. Esse vácuo, como a gente falou agora há pouco, ele quer ser preenchido por matéria, seja o que tem disponível para preencher essa ausência de matéria. Primeira coisa, o ar que está em volta ele quer entrar para preencher essa bolha. Muito bem, só que o carro continua andando, então ele vai gerando, o ar vem querendo fechar atrás e ele continua gerando a bolha. Então você não consegue fechar essa bolha. Então o vácuo vai querer puxar tudo para dentro. Só que não podemos nos esquecer, essa bolha está sendo gerada pelo carro, está colada no porta-mala, nas lanternas, no para-choque traseiro do carro. O que isso faz? Do jeito que ele quer puxar ar para fechar isso, ele também quer puxar o carro para fechar essa bolha. Então, essa bolha é muito maléfica porque ela se opõe ao deslocamento do carro, ele quer frear o carro. Então, o que os superesportivos pensam? Quem fabrica esses superesportivos? Precisamos eliminar essa bolha, porque em alta velocidade não só quer levantar o carro, como quer frear o carro. Então vamos fazer agora uma conta simples de motor. Vamos usar um exemplo de um Subaru 2.5, ok? O motor, o que é 2.5 litros no motor? Ou 2.500 centímetros cúbicos? É a cada volta do virabrequim, a soma dos pistões, no movimento total de uma volta do motor, ela desloca 2,5 litros de ar em uma volta. Vamos pensar que a 8.000 RPMs. 8.000 RPMs vezes 2,5 litros. Teríamos 16.000, 20.000 litros de ar por minuto. Se nós dividirmos por 60 para ter por segundo, teríamos aí 330 litros de ar, um pouquinho mais, 330 litros de ar por segundo deslocados por esse motor, sendo perdidos, entre aspas. Por que não usar esses 330 litros de ar para preencher a bolha que está atrás do carro, de vácuo? Se nós conseguimos preencher isso rápido, acaba-se o freio causado pelaquela sucção que o vácuo faz na traseira do carro. A gente tinha feito aquela conta 600 litros, não era isso? 600 litros
Se fosse quadrado, sendo em forma de bolha, vamos tirar metade disso aí. Teríamos 300 litros de vácuo. Só que o motor gera 330 por segundo. Se o escape, em vez de jogar de lado, jogasse no meio dessa bolha, na traseira do carro, acabaria-se com esse freio. Então, resumindo, voltando à pergunta, ganha HP? Ganha pouquinho. Mas a grande vantagem do escape central é desempenho em alta velocidade. É evitar de existir esse freio travando o carro, ajudar o motor na exaustão do escapamento e principalmente colar o carro melhor no chão. Você deixa de querer levantar a traseira dele, tendo um efeito solo melhor. Tá bom? Kipe, aguardo o próximo aí, vai ter mais informação técnica. Espero que esteja sendo gostoso esse papo com a gente aí. E vai ter ainda, a gente vai falar sobre freio, vai falar sobre turbina, muita coisa. Se inscreve no canal, não esquece, vocês estão só vendo, não esquece não. Não é só dar o like, dá um inscrever-se no canal que nos ajuda a poder divulgar melhor, a chegar os vídeos mais rápidos para vocês e fica bom para esse grupo aí da equipe, todo mundo seguindo, tá bom? Um abraço.